Olá, bem-vindo. Eu vou aproveitar esse tutorial aqui para falar um pouquinho a respeito de um procedimento que, apesar de fácil, muitas vezes nos traz interrogações quanto à forma de fazê-lo, que é a questão de carregar e salvar arquivos no formato .blend, que são arquivos do Blender 3D. Em determinados momentos aqui, a gente, quando está desenvolvendo um projeto na área do computador com Blender 3D, nós temos, por exemplo, a necessidade de sairmos para resolver alguns assuntos particulares. E aí vem a questão, o que é que eu vou fazer com esse projeto que eu estou trabalhando nesse momento? Posso salvá-lo ou posso deixar o meu equipamento aqui ligado com o mesmo na tela até eu voltar. Bem, se eu tiver usando um notebook aí com uma bateria boa, beleza. Mas se eu estiver utilizando um desktop e por cargas d'água venha a faltar luz, eu perco todo o meu projeto. Então, é necessário que a gente salve o arquivo como questão de segurança e que nos permita depois dar continuidade ao mesmo. Nós utilizamos os recursos que se encontram aqui na janela superior, nesse menu chamado File, que significa arquivo. É aqui que a gente gerencia as necessidades que vamos ter em relação ao arquivo que estamos trabalhando. E temos aqui as opções Save e Save As. Todas as duas aqui vão nos permitir salvar o arquivo. A primeira salva direto, a segunda nos permite dar um nome ao arquivo. Então, quando a gente clica aqui em Save As, ou clicamos Shift Ctrl S, que é o atalho, nós vamos ser levados a uma janela que vai nos permitir aqui nessa coluna da esquerda a gente selecionar a unidade removível e o diretório onde a gente queira salvar o arquivo. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o diretório Download. Veja que eu tenho dois arquivos aqui no formato Blend. Vocês vão ver que eu tenho aqui o ícone que representa os arquivos nesse formato. E, por exemplo, se eu quiser salvar esse projeto aí que vocês viram no início, eu posso vir aqui nessa barra que fica aqui abaixo da barra que aponta o diretório onde eu irei gravar e tem um nome aqui, por exemplo, vou botar aqui projeto.blend. Com isso, eu salvo o projeto com a extensão .blend. Vindo aqui em Save as Blender File, eu vou salvar esse arquivo no formato Blender. Pronto, já reservei esse arquivo aqui que eu estou trabalhando na minha área. Até aí tudo bem. Digamos agora que eu tenha que sair para resolver alguma coisa. Então eu vou desligar o equipamento e quando eu volto à tela inicial, eu vou vir com algo parecido com isso aqui. É a nossa tela de inicialização. E aí, Luciano, como é que eu carrego aquele arquivo que eu salvei anteriormente? Nós vamos voltar aqui na barra superior, em menu, na opção File, e dessa vez nós vamos utilizar a opção Open. Nós podemos usar o atalho Ctrl O também para isso, tá? Veja que aqui eu tenho também essa opção Open Recent. Significa o quê? Eu posso abrir o último projeto que eu trabalhei aí junto da minha área e que eu salvei. Vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, projeto.blend. Mas digamos aqui que eu não tenha o meu projeto aparecendo aqui no Open Reset. Então eu uso o Open. Clicando aqui, eu vou buscar o diretório através dessa coluna esquerda aqui, onde se encontra aquele arquivo que eu salvei. Como eu utilizei o diretório Download, veja que o arquivo está aqui, projeto.blend. Para carregá-lo, é só selecioná-lo e vir aqui nessa opção Open Blender File. Ótimo, está aqui o meu projeto. Vamos renderizar para ver se está tudo ok. Beleza. Quando eu uso essa opção, salvar e carregar, eu carrego todas as características daquele projeto que eu fiz anteriormente. Veja que eu estou utilizando a textura, estou usando aqui o plano numa cor amarelo, porque foi como eu salvei aquele arquivo. Mas digamos agora que eu tenha, por exemplo, que dar um new. Vou recarregar a tela aqui de apresentação com o Ctrl N ou Reload. E eu quero, por exemplo, aqui X, adicionar um objeto e utilizar essa macaquinha Suzane aqui para algo na minha área. Poxa, eu estou utilizando a macaquinha. Como é que eu faço para carregar aquele projeto anterior? Já que eu estou usando aqui um novo objeto, um novo cenário, e eu quero carregar aquele projeto que eu estava fazendo anteriormente aqui para acrescentá-lo nesse novo cenário aqui que eu estou construindo. Aí, gente, em vez de usar a opção Open, eu vou usar essa opção chamada Append. Está vendo aqui? O Append significa acrescentar.
Quando nós clicamos nessa opção e buscamos o diretório desejado, nós vamos ver que os arquivos Blend estão lá. Ó. Ele vai fazer essa listagem desses arquivos. E vamos ver que nós temos aqui o projeto, tá vendo? A grande diferença entre usar o Append e o Open é que quando a gente seleciona o arquivo pelo modo Append, clicando com o botão esquerdo, nós somos levados às pastas que constituem o arquivo que foi salvo. Veja que aquele projeto que nós salvamos, ele não somente salvou o arquivo, mas salvou essas pastas aqui junto com o arquivo. Vocês vão ver que eu tenho uma pasta de brush, que é o pincel, de câmera, que são os efeitos da câmera, o Freestyle Line, que são os efeitos de freestyle, a imagem, a luz, o material empregado, a mesh, os objetos que compõem aquele cenário, a cena, a textura e o ambiente. Então, se eu quiser, por exemplo, selecionar aquele cenário anterior, eu venho aqui nessa pasta chamada Object, tá vendo? E aqui existem todos os objetos que faziam a composição daquele cenário. Só vou querer carregar aqui o cubo e o plano, que faziam parte daquele projeto anterior. Então eu seleciono o cubo, clicando com o botão esquerdo do mouse, com a tecla Shift pressionada eu seleciono o plano. Veja que eu tenho esses dois elementos selecionados. E venho aqui, clico em Append from Library, que significa acrescentar da livraria. Clicando aqui, veja que eu já tenho os dois objetos que faziam composição naquele projeto anterior, acrescentado a esse novo projeto que eu estou desenvolvendo aqui, que foi a opção de ter feito uma mesh aqui com a macaquinha. E aí vocês vão dizer, eu estou vendo aqui o cubo sem texturização e o plano também sem texturização. É evidente, pessoal, porque nós estamos usando aqui a visão no modo sólido. Mas se dermos a visão no modo material, veja que eu estou utilizando aqui a textura. Se eu der um render, vocês vão ver que eu tenho o objeto texturizado e tenho o plano também texturizado como anteriormente. Como eu não carreguei as lâmpadas que eu utilizei na livraria do projeto anterior, eu posso, por exemplo, aqui clicar em File, vir aqui em Append novamente, e dessa vez eu posso vir aqui, selecionar a lâmpada com o botão direito, pressionar o Shift, a segunda lâmpada e dar o Append from Library. Aí eu trago aquelas lâmpadas que faziam composição no projeto anterior. Se eu der o Render Image, eu tenho agora mais luminosidade. Então, através do Append, nós temos como acrescentar, tendo como base as pastas que irão, nesse caso aqui, clicando no arquivo, aparecer. E aqui nessa opção Object, nós selecionamos os objetos que nós utilizamos no projeto anterior. E ele é evidente que vai, no momento que a gente selecioná-los aqui na pasta Object, carregar as características que estão compostas nessas demais pastas aqui junto ao projeto. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre você carregar e entre você acrescentar. E bom proveito aí da dica. Até o próximo tutorial.